falar, né, dessa graça, dessa misericórdia ao nosso Deus. Primeiramente, gostaria de compartilhar com os irmãos a leitura de João, capítulo 1, versos 1, verso 14 e verso 17. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 1, 14 e verso 17. A palavra do Senhor diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deus em Cristo esteja nos iluminando, nos abençoando no entendimento de sua palavra em nossas vidas. Nós observamos que não tem nada maior, não tem nada melhor do que poder viver ao lado do nosso Deus, não é verdade? Então, a partir do momento em que nós nascemos neste mundo, nós já nascemos pecadores. E uma coisa maravilhosa aconteceu com cada um de nós, que é poder reconhecer que nós somos pecadores. É o que nós vamos compartilhar com os irmãos nessa noite, né? Então, nós nascemos na família de quem? Na família de Adão e família de Eva. Somos descendentes deles. E automaticamente nós herdamos realmente esse pecado, porque eles desobedeceram a Deus. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, o que acontece? Quando nós nos convertemos, nos tornamos crentes em Jesus Cristo. Nós passamos a pertencer à família de Deus. É o que nós vimos na última vez que nós tivemos presentes, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, passaram o quê? A ser chamados filhos de Deus. Ok? Então, a Bíblia nos ensina as maravilhosas coisas que Jesus Cristo tem feito para nos tornar completamente aceitos por Deus. E é o que nós observamos aqui. É o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Então, esse próprio Deus, né, ele providenciou um meio para poder salvar cada um de nós. E hoje nós somos livres, né, de tantas coisas que poderiam acontecer em nossas vidas. Não é verdade? Muitas pessoas vivem no mundo, são escravas, né, de bebidas, né, são alcoólatras, outros são viciados em algum tipo, né, de vício, um cigarro, drogas e etc, etc. Mas cada um tem um mal em sua própria carne, não é verdade? Cada um tem uma natureza pecaminosa dentro de si. E o homem se tornou, através, né, do afastamento de Deus, ele se tornou o quê? Ele se tornou um escravo do seu próprio ego, do seu próprio pecado, ok? E acontece que nós não tínhamos o quê? Um meio, uma esperança para nos salvar. Porque nós não temos capacidade para agradar a Deus. Imagine o seguinte: se Deus dos céus observasse todas as coisas na face da terra, e aí dissesse, olha, o fulano pode ser salvo porque ele faz boas obras, porque ele tem como ajudar as pessoas, ele faz isso de bom, ele dá o seu tempo, ele dá o seu dízimo, ele é batizado, e tantas outras etc, podemos dizer, pessoas tentando fazer o quê? Um negócio com Deus. E aí o que acontece? Nós não temos essa capacidade, ok? Uma coisa contaminada não tem como se aperfeiçoar. Se você pegar uma laranja podre e colocar no meio das laranjas boas, as laranjas boas não vão fazer essa laranja podre ficar boa, não é verdade? Mas a laranja podre vai fazer o quê? Vai contaminar as laranjas podres, as laranjas boas, e as laranjas boas vão ficar podres. É o contrário, não é verdade? Então, da mesma forma, podemos dizer o seguinte: nós não temos condições de poder agradar a Deus, não temos condições de poder viver para Deus, mas Deus nos deu as condições através de quem? Através de Jesus Cristo, ok? Então, hoje, eu e você somos chamados filhos de Deus através de quem? Através de Cristo em nossas vidas, ok? Então, ele morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje nós temos essa capacidade de abrir um caminho para nós vivermos ao lado dele, ok? Então, no decorrer dos tempos, nós vemos a lei, nós vemos Deus falando através de profetas, né? Deus enviando pessoas, homens, né? E tantas outras coisas, mas nos últimos dias, nós observamos que ele nos falou através de quem?
Através do Filho. Através do Filho. Então, nós fomos aceitos na família de Deus por causa das boas coisas que nós fizemos? De maneira alguma. Ok? Nós não somos aceitos na família de Deus por aquilo que nós fazemos ou produzimos. Não temos condições. Então, agora nós temos uma tarefa. Ok? Deus nos deu uma missão e é o que nós vamos compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias. Em Marcos capítulo 16, verso 15, né? Alguns irmãos até sabem de cor. Marcos 16, verso 15, né? Talvez aqui seria um hino, né? O lema do cristão, né? Por que o cristão existe no mundo? Porque nós temos aqui esse lema, ok? Nós vamos entender agora. Vamos ler aí, verso 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Depois nós vamos ler o outro verso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, nós já nos tornamos cristãos, somos seguidores de Deus, né? Somos discípulos de Jesus Cristo, ok? Através de sua palavra, nós aprendemos isso. E agora nós observamos que ele nos deu uma missão neste mundo, né? Enquanto as pessoas ensinam sobre, talvez, filosofias, religiões, né? As pessoas pregam sobre, talvez, vamos dizer, dinheiro, né? E tantas outras coisas que as pessoas ensinam, falam sobre, talvez, futebol e tantos lemas de pessoas, né? Nós temos esse lema, nós temos essa missão de fazer o quê? De pregar o Evangelho de Deus. O Evangelho, muitas vezes, nós precisamos tomar cuidado, né? No nosso mundo, nós vemos que as pessoas, muitas vezes, desviaram esse foco do Evangelho, né? Nós já lemos através, e aprendemos, né, através do curso que nós fizemos há um tempo atrás, né, o Alicerces Firmes, né, alguns irmãos acompanharam, nós não chegamos até o final, né, mas o nosso propósito é concluir aquele curso. Mas o que nós observamos ali? A primeira coisa que nós observamos é que o tema central da Bíblia é o quê? O próprio Deus. É Deus narrando, descrevendo sobre si próprio. Então, as pessoas, para conhecer Deus, elas precisam o quê? Ler a sua palavra. Uma outra coisa que nós observamos, que além de Deus ter criado todas as coisas, nós observamos que Deus também criou, né, vamos dizer, os seres espirituais, né? Dentre esses seres espirituais, observamos que existe um que queria ser igual a Deus, e esse foi expulso da presença de Deus, e nós observamos que ele se tornou, né, nós o reconhecemos hoje em dia e chamamos ele de diabo, o adversário de Deus. E tantas outras coisas foram acontecendo, né? Mas sempre Deus dando a oportunidade para o ser humano, né, poder fazer o quê? Um compromisso com Deus, um conserto, né? Então as pessoas necessitam do quê? De ouvir a palavra de Deus. E as pessoas não precisam e não devem ouvir a palavra de Deus de qualquer maneira, não é verdade? Não tem como você construir uma casa sem primeiro fazer o quê? Os alicerces. Se você não fazer o alicerce, se você não colocar o fundamento, essa casa ela poderá facilmente se desabar. Primeiro você faz a estrutura, você faz o alicerce, depois você coloca o teto, as paredes, né? E o teto, a cobertura. Então, da mesma forma, na palavra de Deus, precisamos ensinar as pessoas da maneira correta, da maneira certa. A primeira coisa que nós precisamos, que as pessoas precisam entender, primeira coisa, elas precisam entender que quem é Deus. Porque se um pecador não reconhecer que é um pecador, para ele está tudo normal. Está tudo normal. Mas se ele reconhecer que ele é um pecador, ele vai se reconhecer que está perdido e precisa de quê? Precisa de ajuda. Então, se de repente você pega o seu carro, vai viajar por um certo lugar, vamos imaginar, e aí o seu GPS dá um problema e você acaba se perdendo. Mas primeiro, para você reconhecer que está perdido, você precisa saber e se reconhecer que está perdido. Para saber que está perdido, precisa se reconhecer isso. Ok? Às vezes você vai andando a rota, e de repente você percebe que não é aquele caminho. Então, o que você faz? Você volta, você retorna, você pergunta, você se informa para você fazer o quê? Corrigir. Para você realmente voltar para o caminho correto.
Da mesma forma, as pessoas precisam reconhecer que estão perdidas, né? Elas precisam reconhecer que precisam de Deus. Então, nós temos essa missão, né? E precisamos falar de Deus, mostrar quem é Deus, e também mostrar que Deus realmente é perfeito, Deus é misericordioso, Deus é o Criador, Deus fez todas as coisas no seu devido lugar, perfeitos e puros, né? Mas nós reconhecemos que a maldade acabou entrando no mundo através do anjo de luz, que se tornou o diabo, e assim convencendo Adão e Eva a desobedecer a Deus comendo aquele fruto. E aí nós observamos ali que através daquele pecado, todos nós herdamos essa pecaminosidade e hoje nós somos pecadores. Mas a vida se tornou normal para muitas pessoas. Mentir se tornou normal. A maldade se tornou normal. Porque as pessoas acostumaram a viver dessa forma, acostumaram a viver dessa maneira. E elas precisam realmente descobrir, elas precisam ser chacotadas, vamos dizer assim, né? Precisamos desligar a sirene dessas pessoas para elas perceberem que esse caminho que elas estão vivendo não é o caminho que leva a Deus, né? Mas, por outro lado, nós vemos aí esse adversário, que está falando, está tudo normal, está tudo bem, no final, todos os caminhos levam até Deus, não é verdade? E outras frases que as pessoas dizem, a religião é tudo igual, tudo leva a Deus. Mas não é dessa maneira, não é dessa forma, né? Então, nós temos essa missão. Agora, um outro verso, nós vamos ver em 1 Coríntios, versículo 1, 1 Coríntios 15, versículo 1 ao versículo 4. Também é um texto bastante conhecido. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, uma coisa importante, né? Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então, um evangelho foi ensinado, né? Um evangelho foi pregado, foi anunciado. E o apóstolo Paulo está recapitulando isso aos irmãos. E ele diz o seguinte, por último, ele diz assim, olha, porque através dele vocês são salvos. Se retiverdes a palavra tal como eu vos ensinei. Né? Então, olha, se vocês pregarem, se vocês anunciarem, e as pessoas ouvirem dessa forma, dessa maneira, né? E pegarem isso, automaticamente serão salvos. Mas, por outro lado, né? Se vocês anunciarem, se vocês pregarem, e elas não ouvirem dessa forma, né? Não compreenderem dessa maneira, mudarem algum foco, né? Anunciarem um outro evangelho, o próprio Deus diz, né? Se até um anjo do céu vir e anunciar um evangelho diferente, que seja considerado maldito, né? Anátema, porque o evangelho que precisamos anunciar é esse evangelho, né? Que diz o seguinte, olha, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É esse evangelho, é esse Jesus, né? Que morreu, ressuscitou, e é o que salva, né? As pessoas, aqueles que crerem. Continuando. Então, a palavra de Deus nos dá o padrão para o ensino aos não crentes. Né? Então, o que acontece? Nós ouvimos, nós compreendemos, hoje enxergamos a vida de uma maneira diferente, não é verdade? Às vezes você vivia antigamente de uma maneira totalmente errônea, né? Porque você não conhecia a verdade. Hoje você vive de uma maneira diferente, você honra a Deus através da sua vida, através dos seus bens, não é verdade? Porque você tem a mentalidade de Cristo. Né? Às vezes você vê um acontecimento numa família, você observa certas coisas acontecendo e você analisa, você conclui de uma maneira diferente, você talvez possa até dizer, né? Mas como a pessoa não consegue enxergar, como a pessoa não consegue ver isso, não é verdade? Mas por quê? Porque você tem a mentalidade de Cristo. Porque Cristo mudou a maneira de você pensar, a maneira de você agir, né?
E hoje você vê situações que pessoas estão realmente presas nessa situação e não conseguem sair, não conseguem ser libertas disso. Porque só Deus pode libertar as pessoas e elas não conseguem sair. Né? Uma coisa que parece ser simples aos seus olhos, para ela é realmente uma grande dificuldade, uma grande luta. Né? Porque ela está batalhando, ela está lutando, mas ela está lutando através do quê? Através de si, através das suas forças, através da sua própria identidade, não é verdade? E jamais confiando em Deus. E por outro lado, falando até mesmo sobre Deus, mas um Deus que não conhece, né? Um Deus que não conhece. Porque se as pessoas conhecessem realmente Deus, elas viveriam de uma maneira diferente. Conhecemos Deus, né? Sabemos aí na Semana Santa, né? Morte e ressurreição, lá no Natal, o nascimento, não é verdade? As pessoas conhecem Deus dessa forma, conhecem Jesus dessa maneira, mas não é dessa forma, dessa maneira, né? Porque quando nós lemos, quando nós buscamos, nós vamos conhecer Deus na sua palavra, né? E nós vamos saber realmente como ele pode nos ajudar. Continuando. Então, o padrão de Deus para o ensino aos não crentes é basicamente isso, né? Uma coisa simples, não é verdade? Uma coisa simples. Mas os homens complicam, né? Os homens complicam o evangelho. As pessoas tentam acrescentar alguma coisa, tentam lucrar, né? Tentam ter alguns benefícios, tentam atrair multidões. Mas o evangelho é o idioma de uma criança, não é verdade? É tão simples, é crer, é confiar, é depositar a nossa vida a Deus, é reconhecer que é um pecador primeiramente, não é verdade? Porque se o ser humano reconhecer que precisa de ajuda, não tem como ajudar. Imaginemos, você tem um filho, e aí você vive longe do seu filho, e você não sabe o que está passando com o seu filho, né? E ele está passando por dificuldades, ele está passando por lutas, está precisando talvez de alguma ajuda ali financeira, mas enquanto isso não chegar aos teus ouvidos, não tem como você ajudar o seu filho. Não tem como. Ele vai continuar na sua luta, ele vai continuar passando dificuldade, porque essa notícia ainda não chegou aos ouvidos do pai. Mas quando você souber que o seu filho está passando alguma dificuldade, está passando alguma luta, você vai ter toda a aptidão de poder ir e ajudar o seu filho, não é verdade? Com certeza. Mesmo que você não tenha condições, mas você vai arrumar condições, porque você não vai deixar o seu filho na mão. Todo pai realmente vai correr atrás. Então, da mesma forma é Deus. Da mesma forma é Deus. Quando nós pedimos ajuda, quando nós vamos à fonte, ele nos ajuda. Pedimos misericórdia, pedimos por socorro. Com certeza Deus vai ajudar. E a Bíblia fala que ele não retarda a sua promessa, ele é longânimo para com todos. Não querendo que alguns se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o nosso Deus. Ele quer salvar todo mundo. Mas as pessoas precisam ir, as pessoas precisam reconhecer isso. Né? Então, o que nós vamos pregar para essas pessoas? O que nós vamos ensinar para essas pessoas? Aquilo que nós temos, aquilo que nós já sabemos, não é verdade? É o que eu já falei com vocês. Somos pecadores. Ensinar sobre Deus. Ensinar que o homem é um pecador. Ensinar que se o homem morrer no seu pecado, ele vai estar perdido, não tem jeito. É isso que nós vamos ensinar. Né? Agora, continuando. A vontade de Deus e o plano para os crentes estão escritos na sua palavra. Né? Então, todo cristão, como já disse, para conhecer o seu Deus, ele precisa ler a palavra de Deus. A semana retrasada, nós ouvimos o seguinte, que para nós conversar ou falar, precisamos orar, não é verdade? Para falar com Deus é através da oração. E aí você demonstra a sua dependência, que você necessita de Deus, de ajuda. Não é verdade? Quando você está orando, quando você está falando. Agora, quando você está lendo a palavra de Deus, o que acontece? É o contrário. É Deus que está falando. É Deus que está te ensinando a maneira dele. Né? Então, vamos lá então. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Também um texto bastante conhecido. Né?
Alguns irmãos sabem até de cor, mas a gente vai estar lendo aqui na palavra. Diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, normalmente, de manhã a gente olha no espelho, não é verdade? Para a gente se ver, precisamos do quê? De um espelho. Para eu me enxergar, eu preciso de um espelho. Então, o cristão, para se enxergar, ele precisa do quê? Da palavra. A palavra de Deus é o espelho do cristão. É aqui que nós enxergamos os nossos defeitos. Não é como uma pessoa aponta o dedo e diz, olha, você erra aqui, aqui, aqui. Isso é chato, não é verdade? Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos enxergamos, nós nos autoavaliamos. E aqui nós vemos que as nossas fraquezas, os nossos erros, vemos o que precisa ser melhorado. Olhamos alguns exemplos de alguns irmãos que viveram aqui na face da terra, como cada um de nós, tiveram as suas fraquezas, tiveram as suas lutas, e eles serviram como pessoas que passaram por situações que nós podemos pegar como experiência para a nossa vida. No momento de fraqueza, no momento de confiança, absorver isso, colocar nas nossas vidas, não é verdade? A fé desses homens. Agora, como sabemos o que está certo e como sabemos o que está errado? Não é verdade? Então, muitas pessoas hoje pensam que há muitas verdades absolutas. Elas dizem que uma pessoa pode pensar e se comportar como quiser. Isso é totalmente oposto ao que a palavra de Deus diz. Então, existe a liberdade, existe a escolha própria, Todo ser humano pode escolher o que quiser e pode absorver o que quiser para a sua vida. É a vida dele e ele escolhe o que ele quer, Mas o que acontece? Existe um grande perigo nisso, Existe um grande perigo nisso. Automaticamente, Deus criou o homem para ter o livre-arbítrio, porque Deus poderia criar o homem para controlar o homem. Deus tinha todo o poder para fazer isso, não tinha? Deus poderia controlar a mente do homem e dizer, esse homem vai fazer somente aquilo que eu quero. Deus é Deus e ele poderia fazer isso. É como as máquinas hoje em dia, os seres humanos, programam essas máquinas, os robôs, para fazerem o quê? O que eles querem. Mas Deus não queria criar o ser humano para ser uma máquina, ser controlado por ele. Facilmente Deus controlaria cada um de nós. Facilmente Deus poderia opor e dizer, você vai fazer somente aquilo que eu quero. Mas Deus não pensou dessa forma. Deus disse, eu quero criar pessoas para terem a sua livre escolha. Eu quero que essas pessoas tenham liberdade de escolha. Eu não quero que essas pessoas sejam obrigadas a me servir. Não quero que essas pessoas sejam obrigadas a entregar a vida para mim. Eu quero que essas pessoas escolham o que elas querem. Porque eu quero pessoas de coração. Eu quero pessoas que realmente me adorem, me louvem, pessoas que me honram, mas eu quero que essas pessoas querem fazer isso. Então Deus, ele deu essa liberdade para o ser humano. Muitas pessoas vão reconhecer isso, mas a grande parte dessas pessoas não vão reconhecer isso. Ok? Não vão reconhecer. Então você pode muitas vezes pregar, anunciar o evangelho. Muitas vezes vai entrar de um lado e vai sair do outro. Por quê? O evangelho não é a vontade do ser humano. Não é o que o ser humano deseja para si. Não é. A carne, ela não deseja o evangelho de Deus. A carne não deseja isso. Não deseja. A nossa carne, ela deseja o pecado. Ela deseja coisas realmente deste mundo. É a nossa carne. Ok? Ela é pecaminosa. Mesmo sendo cristãos, a nossa carne continua pecando. Continua indo contra as coisas de Deus. Continua indo contra. Mas o que acontece? Nós temos essa luta. Nós temos essa luta e temos a ajuda de Deus para isso. Mas o que acontece? Quando nós colocamos a pessoa, o evangelho e as coisas deste mundo, nós damos a escolha para essa pessoa. Ok? Você pode escolher o evangelho de Deus ou você pode continuar vivendo dessa forma, dessa maneira.
essa pessoa tem uma escolha. Nós podemos ajudar essa pessoa a escolher. Mas a escolha é de quem? É dessa pessoa. Da mesma forma, você não pode obrigar o seu filho a viver para Deus. Você pode ensinar o seu filho as coisas de Deus e você pode dar a liberdade para ele escolher isso. Mas a escolha de quem? A escolha do seu filho. A escolha dele. Ninguém vai fazer por ele. Porque a Bíblia diz que cada um vai dar contas de si. Cada um vai dar contas de si. Então, quando o seu filho está na sua casa, quando ele está como criança, você vai ensinar, você vai pregar, você vai educar ele no caminho de Deus, você vai chegar a um certo ponto que ele vai ter que fazer isso. Vai ser uma escolha dele. Não porque você está mandando, não porque você... De maneira alguma. Mas ele vai chegar a um certo ponto, na idade dele, que ele vai ter que escolher isso. Ele vai ter que pensar que é um pecador. Ele vai ter que confessar que precisa de Deus. A escolha vai chegar no final. Já falei com os irmãos, acerca disso, só um resumo. Então, a Bíblia foi escrita mais ou menos no espaço de 1.600 homens. Foram usados mais ou menos 40 homens, usados por Deus para descrever a sua palavra. Então, nós observamos que a Bíblia foi escrita por homens. E esses homens escreveram a Bíblia em quê? Pergaminhos, manuscritos. Alguns são preservados até hoje. Segundo aqui um livro, de algum irmão que escreveu aqui, diz que alguns manuscritos do original estão preservados mais ou menos até nos dias atuais. Mas muitos, observamos, que foram escritos em aquelas canetas de pena de antigamente, ok? Mãos. Então foi um trabalho realmente muito árduo, um trabalho intenso, talvez de uma vida de 30, 40 anos, pessoas se dedicando realmente para escrever a palavra de Deus. E a diferença de um pergaminho para um outro, mais ou menos de 1000 anos. E você acredita que essa diferença de 1000 anos de um pergaminho para o outro, não houve diferença alguma. A mesma que um tradutor escreveu, foi o mesmo que o outro escreveu. Não teve diferença, desses tradutores, mas nessa inspiração de Deus, nesse espaço de 1.600 anos. Então, nós observamos tudo isso, porque Deus faz o quê? Preserva a sua palavra. Deus preserva. Então, você vai observar que durante a história humana, muitas Bíblias foram queimadas. Na época do comunismo, Hitler, quantas Bíblias foram queimadas? Países comunistas queimaram, detonaram a Bíblia. Até há um tempo atrás, a própria igreja, queimou a palavra de Deus. E antigamente não se podia ler a palavra de Deus como nós temos aqui. Antigamente eram pessoas que as pessoas confiavam naquele que estava ali à frente, O que ele falava era o que elas seguiam. Se ele falasse, olha, você tem que fazer isso e isso, você tem que pagar, as pessoas acreditavam naquilo. Porque as pessoas não tinham o quê? A palavra de Deus em suas mãos. E na igreja, um século atrás, a Bíblia, as pessoas, os líderes pregavam a palavra de Deus em línguas diferentes que as pessoas não poderiam entender. E, na realidade, eles falavam para as pessoas não entenderem realmente. Mas hoje, nós temos a palavra em nossas mãos. Privilégio para cada um de nós, brasileiros, Porque alguns irmãos não têm o privilégio que nós temos. Não tem. E outros têm o privilégio, mas não têm a liberdade. Tem o privilégio, mas não têm a liberdade. Aqui nós temos a liberdade e temos o privilégio. Ok? Continuando, para encerrarmos. Então, a Bíblia tem um esquema, Nós temos lá a divisão, o Velho Testamento e temos o Novo Testamento. No Velho Testamento temos 39 livros e no Novo Testamento temos 27 livros. E nós vemos que Deus foi inspirando esses homens para descrever realmente aquilo que Ele queria. E a Bíblia foi sendo descrita, através de acontecimentos e outros acontecimentos, Deus narrando a história humana de como tudo aconteceu. Tudo, O princípio de todas as coisas, nós vemos lá no livro de Gênesis, Nós vemos os homens inventando coisas, criando, formando, tudo isso sendo narrado no livro de Gênesis. Então, se você quer saber como as coisas aconteceram no princípio, livro de Gênesis.
E nós vamos ver nos outros livros, Deus narrando a história, até chegar em Jesus Cristo. Né? Houve um espaço de mais ou menos 400 anos entre Malaquias e Mateus. Né? Nós vimos ali um espaço que Deus não se comunicou, né, com o ser humano. E aí, quando as coisas pareciam estar realmente paradas, né, como Deus não estava comunicando mais, nós vemos ali o nascimento de Jesus Cristo, cumprindo as profecias, né, de Oséias, de Isaías, sobre aquela virgem, né, onde conceberia a uma criança. E ali começamos o Novo Testamento, através de Jesus Cristo. Né? Então, os 4 primeiros evangelhos sendo narrados por pessoas que estavam ali, pessoas que estavam vendo o que estava acontecendo, testemunhando, testemunho ocular, os 4 primeiros evangelhos, pessoas que estavam ali, presentes. Né? Agora, já no livro de Atos, nós vemos ali um homem narrando o acontecimento da igreja, como as coisas aconteceram depois que Jesus morreu, os Atos dos Apóstolos. E aí nós vemos aí as epístolas, né, tudo acontecendo, e até os dias atuais. Nós vemos aí o Apocalipse, né, que narra os acontecimentos futuros de tantas coisas que estão acontecendo hoje em dia, pandemia, doenças, crise financeira, né, e tantas outras coisas que vão acontecer, como terremotos, vulcões, guerras e tantas outras coisas que já acontecem, mas no futuro vão acontecer mais veemente, porque a palavra de Deus diz. Então, irmãos, que nós possamos realmente sempre confiar em Deus, sempre realmente saber que Deus está no controle de todas as coisas. Nada, uma folha que cai de uma árvore não cai por acaso. Deus está ali e sabe que ela caiu, não é verdade? Sabe que ela caiu. Então, temos o privilégio. Outros irmãos viveram como cada um de nós estamos vivendo. Tiveram o privilégio da mesma forma. Honraram a Deus e devemos também, da mesma forma, estar honrando a esse Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, te ilumine, né? Que você possa confiar em Deus sempre. As dificuldades sempre passam, não adianta. A alegria, ela vem pela manhã. Mas Deus está no controle de tudo. Que Deus esteja nos abençoando. Graças e paz a todos. Posso falar para o nosso irmão Aline.